Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre um chamado à fidelidade. Mas antes, eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o João Gomes, que ele nos deseja uma feliz semana, que está firme na fé aqui com todos do canal e aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Ele mora no bairro Liberdade, na cidade de Marabá, no Pará. E um abraço também para Patrícia Crispim, que fala que é dependente de Deus diariamente e pede todos os dias pelo batismo do Espírito Santo. Amém. Também um abraço para o Roberto Dafra, que diz que hoje já orou pelo canal, né? E Deus seja louvado por isso. Muito obrigado também, Roberto. Um abraço também para o Wilson Silva Santos, que pede oração por ele, porque ele, pelo que eu entendi aqui da sua mensagem, ele não está recebendo o seu pagamento. Um abraço também para Letícia Aparecida Francisco, a Adriana Silva e a Michele Souza. Muito obrigado por vocês participarem todos os dias aqui no canal, mas antes eu quero ler um texto bíblico com você aqui, que está no livro de Salmo, capítulo 85, versículo 11, que diz: da terra brotará a fidelidade, e dos céus a justiça vai baixar até o seu olhar. A fidelidade brotará da terra. É sobre isso que vamos estudar, porque eu e você somos chamados para a fidelidade a Deus. Se você está chegando aqui pela primeira vez, aproveita também para deixar o seu curtir, comentar, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E você que já acompanha o nosso conteúdo há muito tempo, faz isso agora, porque eu vou rodar a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. O chamado à fidelidade feita por Deus aos cristãos é profundamente enraizada na visão cristocêntrica de uma vida de fé. Neste momento presente, Deus continua a chamar o seu povo a viver esta vida de fidelidade a Ele através de uma relação transformadora com Jesus Cristo, aceitando o seu sacrifício na cruz para salvar e perdoar pecados. Em primeiro lugar, é essencial compreender a natureza deste chamado, pois Deus nos chamou a sermos fiéis a Ele, porque Ele é o Criador do universo, o autor da vida e o único digno da nossa devoção e adoração. Ele nos criou à sua imagem e nos ama incondicionalmente. A sua fidelidade para conosco é constante e Ele espera que respondamos a este amor com comprometimento e lealdade. No centro do chamado à fidelidade está Jesus Cristo. Ele é o próprio Filho de Deus encarnado em forma humana para reconciliar a humanidade com o Pai. Jesus Cristo é o nosso modelo supremo de fidelidade, pois Ele viveu uma vida perfeita de obediência ao Pai, entregando-se a si mesmo na cruz como um sacrifício pelos nossos pecados. Através da sua morte e ressurreição, Ele nos ofereceu a oportunidade de experimentar o perdão, a reconciliação, a vida eterna e a fidelidade com Deus. Em resposta ao convite de Deus, somos chamados a uma fidelidade total a Cristo. E essa fidelidade envolve uma entrega completa da vida a Ele, reconhecendo que Ele é o Senhor e o centro de tudo. Significa tornar nossa vontade e desejos pessoais para Ele, permitindo que Ele governe as nossas vidas em todas as áreas. A fidelidade a Cristo se manifesta em um relacionamento de amor e intimidade com Ele. Isso implica em buscar a comunhão através da oração, do estudo da Palavra de Deus e da participação da comunidade de fé. É através deste relacionamento profundo que somos capacitados pelo Deus Espírito Santo a viver de acordo com os ensinamentos e exemplos deixados por Jesus. Além disso, a fidelidade a Cristo se traduz em obedecer aos seus mandamentos, pois Jesus nos chamou a amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a nós mesmos. Isso tem uma implicação em tratar os outros com bondade, compaixão e justiça, buscando a reconciliação e a paz. Também significa renunciar os valores e práticas deste mundo que são contrárias aos princípios de Deus. O chamado à fidelidade feito aos cristãos não é uma tarefa fácil. Enfrentamos desafios e tentações que nos afastam deste compromisso. No entanto, Deus nos capacita através do seu Espírito para permanecermos firmes. Ele nos dá força, sabedoria e discernimento para resistir ao mal e perseverar em nossa fé. Além disso,
Deus nos oferece a sua graça e misericórdia quando falhamos em ser fiéis. Ele nos perdoa quando nos arrependemos e nos convida a recomeçar e recomeçar. Sua fidelidade, portanto, é inabalável, mesmo quando a nossa fé é fraca. Ele sempre está disposto a nos restaurar e nos conduzir em direção à fidelidade renovada. Portanto, eu e você não podemos desanimar diante das nossas fraquezas, mas confiar sim na graça de Deus que nos capacita a perseverar e a crescer em fidelidade. É importante lembrar que o chamado à fidelidade não é apenas um chamado individual, mas é também comunitário, coletivo, e como cristãos, somos chamados a viver em comunhão um com os outros, encorajando, apoiando e corrigindo uns aos outros em amor. E a igreja é o lugar onde podemos encontrar força e inspiração, compartilhar nossas lutas e triunfos e receber sabedoria e orientação dos irmãos e irmãs na fé. Além disso, o chamado à fidelidade também nos impulsiona a sermos testemunhas de Cristo ao mundo e devemos viver de maneira que a nossa vida e as nossas palavras reflitam a imagem de Jesus. Isso significa que a nossa fidelidade deve se estender aos relacionamentos, trabalhos, estudos e em todas as esferas da nossa vida, pois somos chamados a ser sal e luz deste mundo, mostrando o amor e a verdade de Deus através das nossas ações e das nossas palavras. É importante também reconhecer que ser fiel a Deus nem sempre significa uma vida livre de dificuldades e provações. Pelo contrário, podemos enfrentar perseguições, desafios e insatisfações por causa da nossa fidelidade a Cristo. No entanto, podemos ter a certeza de que Deus está conosco em todas as circunstâncias, fortalecendo-nos e recompensando-nos com sua paz e alegria que ultrapassam todo o entendimento. E aqui é que entra o grande desafio de hoje para entender que os acontecimentos do cativeiro e exílio babilônico podem trazer de impacto para uma vida de fidelidade no ano de 2023. Ezequiel escreve o seu livro por volta do 5º ano ali do exílio. Ele, inspirado por Deus, vai relembrar a história de rebelião e infidelidade de Israel e suas consequências. E o capítulo 20 começa com os anciãos de Israel indo até Ezequiel para consultá-lo sobre a vontade de Deus. Deus então responde a eles por meio do profeta, destacando o passado de Israel e sua contínua desobediência aos mandamentos de Deus, recordando como ele, Deus, trouxe Israel do Egito para a terra prometida, dando-lhes mandamentos para que fossem obedecidos e seguidos. No entanto, mesmo no deserto, Israel se rebelou contra Deus e os seus mandamentos, adorando ídolos e seguindo os costumes das nações ao seu redor. Deus então menciona que queria punir Israel por sua rebeldia, mas por causa do seu nome, ele agiu para não profaná-lo diante das outras nações. Deus também afirma que ele não permitirá que os rebeldes de Israel entrem na terra prometida, reafirmando o seu propósito de purificar o povo e trazê-los de volta à obediência. Deus então declara que os filhos de Israel devem abandonar os seus ídolos e se voltarem para ele cumprindo os seus mandamentos. Somente assim eles poderiam se tornar o seu povo e habitar na terra prometida. Ezequiel, no capítulo 20, destaca a importância da obediência a Deus e a consequência da desobediência. Deus lembra então a Israel do seu passado de infidelidade, mas também oferece a oportunidade de arrependimento e reconciliação. É por este motivo ou motivos, desobediência e falsa adoração, que a fidelidade a Deus requer compromisso constante e perseverança em 2023. Precisamos estar conscientes de que ser fiel a Deus implica em escolhas para seguir os seus caminhos, mesmo quando enfrentamos desafios e tentações. No entanto, não estamos sozinhos nesta jornada de fidelidade. Deus nos fortalece e nos capacita a permanecer firmes por meio da ação do Deus Espírito Santo, que habita em nós como sendo eu e você seguidores de Jesus. Além disso, é essencial compreender que a fidelidade vai além de simplesmente cumprir regras e obrigações religiosas. Ser fiel a Deus envolve um relacionamento pessoal e profundo com Ele. É uma resposta de amor, gratidão e confiança no caráter de Deus e nos seus propósitos. A fidelidade se manifesta em uma busca constante de conhecer a Deus mais profundamente, da busca da sua vontade e na obediência aos seus mandamentos. Na visão cristocêntrica, Jesus Cristo no centro, ele é o exemplo supremo de fidelidade.
Ele viveu uma vida perfeita em total obediência ao Pai e se entregou como oferta pelos nossos pecados. Sua morte e ressurreição são a base da nossa fé e nos capacita a vivermos uma vida de fidelidade em resposta ao seu amor redentor e o seu exemplo. Através do seu sofrimento, Jesus nos libertou do poder do pecado e nos deixou o Deus Espírito Santo como auxílio para vivermos uma vida de fidelidade. É o Deus Espírito Santo que nos guia, capacita e transforma, nos dando força para renunciar ao pecado e para viver uma vida de acordo com os princípios de Deus. A fidelidade a Deus também envolve confiar em suas promessas, e a Bíblia é repleta de promessas divinas, de amor, proteção, provisão e orientação para aqueles que escolhem ser fiéis. Podemos, assim, confiar que Deus cumpre as suas promessas e que sua fidelidade é inabalável e dura para sempre. Leia Salmo 100, versículo 5, Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23 e 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Ali você tem exemplos de fidelidade. Devemos reconhecer que, como seres humanos, somos falhos e podemos tropeçar e vamos falhar na jornada para sermos fiéis. No entanto, a graça de Deus é abundante e, quando falharmos, podemos nos arrepender sinceramente, pedir perdão e buscar a restauração em seu amor e misericórdia. Mas é o nosso caráter pecador que causa grandes problemas em nossa vida. E é aqui que mora o perigo. Por causa da nossa condição de pecado, muitas vezes não retrocedemos em nossos erros e, para nos sentirmos melhores, criamos condições para que este erro passe a ser considerado uma verdade. E assim, quando menos se espera, surgem doutrinas baseadas em impressões humanas e longe dos ideais de Deus. Foi exatamente assim que teve a origem da doutrina da guarda do domingo como dia santo em substituição ao sétimo dia, o sábado. Sua origem, a guarda do domingo, está relacionada a fatores históricos e influências pagãs que ocorreram após o período apostólico do cristianismo. A mudança do sábado para o domingo como dia de adoração foi gradual e não ocorreu por autoridade apostólica. A adoração ao sol era uma prática comum no paganismo antigo, e diversas culturas, como os egípcios, romanos e gregos, adoravam o sol como uma divindade. Sua adoração era acompanhada de rituais e celebrações, e o domingo era considerado como o dia do sol. Porém, esta prática pagã é condenada da Bíblia, como pode ser visto em Deuteronômio 4:19 e Jeremias 8, versículo 1 e 2. No Império Romano, a adoração ao sol era amplamente difundida, especialmente através do mitraísmo, uma religião que venerava o sol Invictus. Os mitraístas adoravam o domingo como dia de honra especial ao sol. E a adoração do sol também era uma característica das religiões pagãs em geral. E os imperadores romanos demonstravam muito interesse neste tipo de prática. A mudança do sábado para o domingo ocorreu em um contexto em que o cristianismo estava sofrendo influências pagãs e se distanciando do judaísmo. E muitos foram os fatores que contribuíram para esta mudança, mas talvez a mais forte foi o espírito anti-judaico que surgiu logo após a queda de Jerusalém e a expulsão dos judeus da Palestina. Com isso, os cristãos tentaram se distanciar das instituições judaicas para evitar perseguições. Isso incluía não se identificar como guardadores do sábado. E isso só veio a confirmar o que as profecias já apontavam, uma crescente apostasia da igreja cristã. E isso só contribuiu para a mudança de práticas e doutrinas. E com isso, alguns pais da igreja passaram a interpretar o sábado de forma simbólica, espiritualizando o seu significado e o substituindo pelo domingo como o dia do Senhor, dando ouvidos às influências da filosofia pagã no dia a dia da igreja. O Império Romano já havia sofrido uma grande influência da filosofia e agora era a vez da Igreja Cristã de Roma. Escritores como Justino Mártir difundiram conceitos pagãos e contribuíram assim para a adoção do domingo como dia de adoração. E não demorou muito para que as primeiras leis dominicais fossem promulgadas. E coube ao imperador Constantino, no ano de 321 d.C., emitir um decreto onde ordenava que todos descansassem no venerável dia do sol.
Posteriormente, outros concílios e sínodos eclesiásticos da Igreja Romana promoveram a observância do domingo como dia de culto, proibindo atividades no domingo e impondo penalidades severas. No final do V século, Sócrates Escolásticos, historiador eclesiástico, escreveu: embora quase todas as igrejas ao redor do mundo celebrem os mistérios sagrados no sábado de cada semana, os cristãos de Alexandria e Roma, porém, devido a uma antiga tradição, deixaram de fazer isso. Em quase todos os lugares da cristandade, exceto em Roma e Alexandria, havia serviços de culto cristão, tanto no sábado quanto no domingo no final do V século. Quase em todos os lugares da cristandade, exceto em Roma e Alexandria, havia serviços de culto cristão, tanto no sábado quanto no domingo no final do V século. Outras fontes dos séculos III e V também descrevem a observância cristã de ambos os dias. E uma coisa é clara: o domingo como descanso semanal encontra a sua fundamentação na tradição, e não importa quando tenha surgido, ele não substitui inicialmente o sábado bíblico, o 7º dia da semana. É por este motivo que somos chamados por Ezequiel, Daniel e João a sermos fiéis a Deus, a adorá-lo, abandonar as práticas pagãs e observar o sábado. Pense nisso, leia sua Bíblia, adore a Deus no sábado e que Ele nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. Se inscreva em nosso canal, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo pregando o Evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.